Alô, você que se liga no Destravado Esporte Clube, bem-vindo ao nosso programa. E a nossa convidada de hoje é jornalista, é assessora de imprensa, Tayane Moreira, tudo bem? Tudo bom, Gilmar, tudo bom? Seja bem-vindo ao Destravado. Muito obrigada, que prazer, né? Tudo certinho? Tudo certo. Então, chegou, né, o dia, a gente, por várias vezes, a gente pede, vamos fazer entrevista com a Tayane, chegou o dia, né, Tayane? Chegou o dia, sempre acompanhando, né, as entrevistas dos Travados, agora vamos bater esse papo aí. Você nasceu no interior da Bahia? Interior da Bahia, em Botirama, né, morei um bom tempo por lá, depois fui para Barreiras, sou bem rodada aí nesse sentido. Naquela região da Bahia, né? E como é que foi a infância da Tayane Moreira? A infância da Tayane Moreira, eu digo que foi bem curta, né? Eu sempre fui bastante responsável, então eu sempre gostei muito de estudar, brinquei pouco, então acho que eu podia ter aproveitado mais, né? E na minha infância também eu já gostava de esporte. Já gostava de assistir o Corinthians, né? De acompanhar as partidas de futebol, de vôlei. Então acho que desde a minha infância eu já gostava, já ensaiava aí que eu poderia entrar aí nessa área do jornalismo esportivo. Mas você, além de gostar, praticava também alguma modalidade já desde pequena, não? Eu até arrisquei algumas modalidades na escola, né? O handball, o futsal, mas eu não fui bem sucedida, não. Mas tinha alguma assim que você tinha mais aptidão, tinha mais vontade? Falei, essa aqui de repente eu posso virar um atleta, alguma coisa assim? Bom, durante muito tempo eu me aventurei na corrida de rua, né? Sim. Já iniciando na infância, agora um pouquinho mais velha também, inclusive disputei aí algumas provas aqui no Tocantins, o Circuito Vigílio Coelho, a meia maratona do Tocantins. Tô meio aposentada aí das corridas de rua, mas gosto bastante, quero voltar também. Tayane, e o interesse pelo jornalismo, quando foi que começou? Já pequena você já tinha essa vocação? Como é que foi? Sempre gostei do microfone, Gilmar. Sim. Desde a escola eu sempre gostava muito de me aparecer. Então, eu sempre era presidente de Grêmio Estudantil, então eu sempre gostava muito de público. E eu tinha uma paixão por televisão, principalmente, né? Tinha alguns jornalistas que eu me inspirava. Então, desde pequena, a Tayane sempre dizia, quero ser jornalista. Eu nunca tive uma segunda opção, sempre foi o jornalismo. E quem assim, que mais te inspirava na época, Tayane? Olha, a Glenda Kozlovski foi uma grande inspiração para mim já quando eu iniciei no jornalismo esportivo. Aquele estilo dela? Aquele estilo dela, até hoje, né? Ela é uma grande referência. Inclusive tive a oportunidade de conversar com ela algumas vezes. Só que antes do jornalismo esportivo, a Fátima Bernardes, né? Essas jornalistas que são clássicas, né? Que são referência para muitos profissionais da área. E tem alguém na sua família que é jornalista, que exerce essa função, não? Não. Pessoal, na verdade, minha família, pessoal são bem vergonhosos, acho que não se aventuraria nessa área, não. E quando você falou pro seu pai, pra sua mãe que queria ser jornalista, qual foi a reação deles? Na verdade, eu sou meio ovelha negra da família. Né? Todo mundo lá em casa mexe com construção, né, engenharia, e aí eu fui meio que fora da curva, né, para ir para a área da comunicação, mas meus pais sempre me apoiaram, sempre eles viram que realmente eu tinha gosto por aquilo. Eles falavam, não vai dar dinheiro não, mas pelo menos você gosta, e sempre me apoiaram. Tinha gosto e tinha o dom também, né? Eu acho que uma mistura, né, Gilmar? É paixão, é dom, que você também vai adquirindo ao longo do tempo, é prática. E o mais importante, Tayane, é você fazer também o que você gosta, né? Ou seja, é fazer o que a gente gosta. Ganhar dinheiro é outra coisa, né? Porque na verdade a comunicação você acaba tendo que abdicar de muita coisa, né, Gilmar? Os nossos fins de semana, feriados, férias, já tem um tempo que eu não sei o que é, mas ou você gosta ou não inicia nessa área, porque realmente é dedicação. Você se formou em Palmas, foi isso? Isso, na Universidade Federal do Tocantins. Lá eu fiz graduação, pós-graduação, mestrado. Então foi aqui no Tocantins que tudo começou. E como que você veio parar no Tocantins, Tayane? Tinha alguém da família por aqui? Foi por indicação? Como é que foi? A minha família veio morar em Indianópolis, né? Então eu falei, não, então Palmas é o caminho mais perto, né, para fazer jornalismo. E fiz o vestibular, passei, de lá pra cá já se passou um tempinho, acho que
formei em 2012, se eu não me engano. Já tem uma longa estrada aí. E quando você veio para Palmas? Acho que 2009. 2009. Não faz tanto tempo assim, né? Faz um tempinho. Já se adaptou ao calor, já? Na verdade a Bahia é bem quente também. A região que você nasceu muito quente também, né? Aliás, essa região do país aqui, do Nordeste, né? Que é a região norte, muito quente. E aqui Tocantins, Bahia, vizinhos, né, essa coisa toda. Tayane, hoje você está na chefia de comunicação da Secretaria dos Esportes e Juventude, é isso? Isso mesmo. Então eu continuo, né, atuando na área do jornalismo esportivo, só que agora com uma pegada diferente, né? Sim. Um pouco mais institucional, mas eu continuo acompanhando os atletas, acompanhando as entidades esportivas, as federações. Então é o mesmo trabalho que eu já desenvolvia, só que agora com um cunho um pouco diferente, né? E lá não para também, né? Muita Não coisa, para. muitos eventos. Todo fim de semana, todos os dias, a gente está... Às vezes no mesmo dia a gente trabalha com vôlei, futsal, futebol, é sempre uma pluralidade aí de esportes. Antes de chegar à Secretaria dos Esportes e Juventude, você trabalhou na Jaime Câmara também, né? Isso. Eu comecei como produtora do Globo Esporte. E foi até engraçado porque eu caí meio que de paraquedas, né? Eu gostava de esporte, mas inicialmente eu falei, não, eu gosto mais de assistir, né? Assistir é mais legal. E aí eu queria algo que fosse, no qual eu pudesse realmente me destacar, né? Fosse um diferencial. E aí eu vi no esporte que eu poderia me especializar naquela área. Então eu fui estagiária do Globo Esporte, produtora, editora, apresentadora, né? Que foi uma experiência muito bacana. Depois disso também eu atuei como assessora de imprensa de algumas escolinhas de futebol aqui no estado. E de lá para cá não parei. E qual foi a sua experiência quando na época de TV Anhanguera, que ficou marcada, aquela matéria assim, que você fez, que te deu prazer, que até hoje você lembra? Sem dúvida alguma, Gilmar, Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Foi um grande evento, né? Um grande evento, acho que marcou a cidade de Palmas, o Tocantins, e nós também que tivemos de perto, né? Não foi um evento esportivo, foi um evento cultural, onde nós conhecemos várias tradições, várias culturas, né? Foi, acho que a melhor experiência que eu tive, e foi um aprendizado muito grande, era um desafio diário de chegar lá e você ver que as nossas concepções, né, são bem diferentes do que realmente são, modalidades que às vezes a gente não está acostumado também a cobrir no dia a dia. Então marcou, com certeza, né, todo mundo que cobre esporte aqui no Tocantins. Tayane, você passou, como já disse, né, pela produção, foi apresentadora, foi repórter. O que mais te deixava feliz? Na produção, na reportagem, na externa ou no estúdio? Olha, eu acho que a edição é a magia de tudo, né? É onde tudo acontece, né? Inclusive eu tive a oportunidade nesse período, Gilmar, de ir até o Sport TV para conhecer um pouco melhor, né? Ter uma experiência maior na parte de edição. Então eu era realmente fantasiava, né, com a questão da edição, porque é lá onde você vê um pouco mais a questão das imagens, do texto, né? Então ali é o produto final. Então eu sou apaixonada até hoje pela edição. Para quem vê o produto final, para quem assiste, né, Tayane? Até imagina, né? Não imagina que é o editor, que tem o editor de texto, o editor de imagens, mas é um trabalho que dá aquela qualidade, que dá aquele toque, né, de qualidade na matéria. É um trabalho, né? de equipe, Sim. né? Passando por muitas mãos, então às vezes o que dá errado ali também o trabalho de muitas mãos, o que dá certo também é muito, muito gostoso. Na comunicação, Tayane, já fez rádio também, não? Já fiz algumas participações, né, de rádio, impresso também. Impresso. De todas elas, impresso, rádio, TV, qual que você mais se identifica? Eu acho que a TV, né, que é mescla, né, tudo isso, né, porque acho que é um dos mais completos, né, eu acho que eu tive uma experiência muito bacana, um longo tempo nessa área, dá um saudosismo de vez em quando. Ainda tem vontade de voltar para a TV? Tem esse projeto ainda para o futuro? Então, por enquanto eu não penso, mas estou aberta a novas possibilidades. Eu acho que a assessoria ela é um caminho
também bastante desafiador, né? Então, estou gostando bastante, por enquanto. E a presença feminina, a presença das mulheres na TV, Tayane, como é que você vê isso? Porque nós tivemos uma evolução muito grande, né, nos últimos anos, com a presença feminina na TV, que aliás fica até mais bonito, né? Os programas de TV ficam mais bonitos, né? Então, quando eu comecei, até eu mencionei no início a Glenda, né? Sim. E eram poucas mulheres que tinham naquela época. Hoje é bonito de se ver, como você disse, né? Tem narradoras, comentaristas, né? Narrando inclusive mundiais, várias modalidades esportivas. Então é um espaço que cresceu muito. Eu fico muito feliz quando vem, por exemplo, uma estudante de jornalismo da UFT me procurar para saber como é que é esse caminho, né? E eu fico muito feliz que eu fico, muito se avançou, né? E é muito bom, né? Você assistir uma cobertura esportiva, né? Um jogo e ver uma mulher narrando, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, a mulher narrando futebol, porque tem uma galera aí que não gosta, ainda tem uma certa resistência, né, com relação a isso. Então, eu acho que a mulher ela tem que se posicionar como mulher. Eu sou contra, às vezes, tem algumas colegas, né, algumas narradoras que tentam forçar uma voz masculina. Quanto a isso, eu sou contra, porque eu acho que é tão bonito, né, uma voz feminina, né, eu acho que a gente tem que ser nós mesmos, né, então eu sou contra essa questão, mas nós temos bons exemplos aí, né. Tayane, quando você pensou em fazer jornalismo, que falou, vou fazer jornalismo, já pensava em ser jornalista esportiva? Já queria realmente essa área? No início, acho que eu queria ser, talvez, um estilo de jornal nacional, uma coisa mais clássica. Só que aí, com a prática, né, inclusive eu tive uma grande professora, que foi a Thalita Tavares, que foi apresentadora do Globo Esporte durante muitos anos. Eu acho que quando eu via ela, eu falei, não, uma mulher, né, à frente de um Globo Esporte regional, eu acho que eu comecei a me inspirar e falei, não, acho que é por aqui, eu também posso. Também posso chegar lá, né? Também posso chegar lá. Para fechar, Tayane, vamos para o nosso bate-bola. É uma grande conquista na sua carreira? O meu mestrado, né, que foi na UFT, porque a prática é muito gostosa, mas a gente tem que conhecer um pouco também da teoria, então foi um momento bem desafiador. É uma decepção, assim, teve alguma treta na carreira, uma coisa que você passou raiva, assim, de repente falou, não, isso aqui, hoje eu tô no limite. O fato de eu ser mulher no jornalismo esportivo já me trouxe algumas experiências bem complexas. Já ouviu alguma besteira na beira do campo? Não? Na beira do campo não, mas até, acho que de colegas. De colegas. De profissão. Daquele tipo assim, você é mulher, você não entende disso, alguma coisa nesse sentido? Sim, o fato de ser mulher, negra, apresentadora de TV, já gerou alguns questionamentos duvidosos, mas isso me impulsionou a querer fazer mais e melhor, e eu acho que foi só um pontapé que deram para que eu continuasse. Acabou servindo como incentivo, né? Isso. Tayane, já fez alguma crítica na TV, quando você fazia TV, né? Assim que depois você se arrependeu, podia não ter feito, não ter falado dessa forma? Não, acho que não, bem tranquilo, mas já fiz algumas críticas que renderam muito, alguns telefonemas depois de dirigentes, principalmente de futebol. Sim. Mas não me arrependi, não. Não, né? Não é assim, mas eu tenho aqui a informação. Algumas denúncias, né, que faz parte do nosso trabalho. E aí algumas pessoas iam lá cobrar, né, falar assim, mas você citou meu nome. Mas faz parte da profissão, então era tranquilo. Na época da TV Anhanguera, você participou também de uma transmissão nacional, né? Copa do Brasil, foi isso? Copa do Brasil. Foi um mês, né, de preparação, desde logística, pesquisas, né, relativas às duas equipes. Foi um momento bem bacana que eu tive o prazer de me aproximar ainda mais do Palmas na época, né, do próprio Paraná Clube. Acho que foi uma das experiências bem mais marcantes, né, da época da TV Anhanguera. E qual foi o evento mais estranho que você já cobriu, Tayane? Aquele assim que até hoje você lembra, né? Nossa, como foi estranho aquele evento lá, um negócio... Tem alguns eventos no interior que às vezes eu chegava lá e falava, o que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim a gente entregava o material. Falava, não, a gente veio para cumprir a nossa missão, mas eu olhava e falava, meu Deus, o que eu vou fazer aqui?
por onde que eu começo, mas no final a gente entregava o produto. Na época da TV, o esporte que você mais gostava de cobrir era o futebol, não? Sim, o futebol, acho que eu conheci vários personagens, né, que até hoje fazem parte da minha rotina. Alguns que na época eram jogadores profissionais, hoje participam do nosso Copom Tocantins, por exemplo, né, então tem uma pegada um pouco diferente, mas foram muitas histórias bacanas. Até aqueles dirigentes que de repente ligavam para reclamar, hoje são tranquilos, né? Até hoje eles reclamam. Tem uns que reclamam ainda. Até hoje reclamam, hoje pedem apoio, né? São duas facetas diferentes, mas acaba que os personagens do esporte tocantinense não mudaram muito, né, Gilmar? Então, a gente continua convivendo com eles, mas com uma pegada um pouco diferente. Aliás, dirigentes não mudaram um pouco, estádios também, pouca coisa... Pouca coisa mudou. Foi mudado. Eu cheguei para cá, Tayane, já tem 30 anos, 32 anos, 31 anos, né? Para 32, tem estádios aí da mesma forma, de 32 anos atrás. Tem muito a evoluir, né? Sim. E a gente... Não é de um dia para o outro, né? Não é de um dia para o outro, né? Mas já começaram, né, a fazer algumas reformas em estádios, em ginásio. Mas realmente a gente já se aventurou muito aí nessas praças esportivas. Né? E 30 anos atrás, ou mais que isso, nós não tínhamos Newton Santos, não tínhamos Mirandão, hoje já temos, né? Isso. Ribeirão também não existia 30 anos atrás. Né? Então são algumas conquistas aí de estádios para melhorar o nosso futebol, né? Tayane, obrigado pela entrevista, tá? Foi bom falar com você, contar um pouquinho da sua história. Prazer falar com o público aí dos Destravados. Conversamos com a repórter, jornalista Tayane Moreira aqui no Destravado Esporte Clube. Um abraço, até o próximo programa.